Olá, meu nome é Adam e tive uma experiência quase fatal em 28 de fevereiro de 2018, quando fui eletrocutado até a morte. Fiquei morto por cerca de 11 minutos e meio antes de ser ressuscitado, e essa é a minha história. Eu sou paramédico há 20 anos e também me dedico muito à marcenaria, que considero catártica uma forma de liberação emocional, em certa medida. Eu estava praticando uma técnica de entalhe em madeira chamada dispositivo elétrico, na qual você usa um transformador de micro-ondas e remove basicamente todas as medidas de segurança possíveis, conectando-o a uma tomada de 110 volts. Isso transforma a tensão em 12.000 volts, tornando a máquina altamente perigosa, mas capaz de criar padrões de corais interessantes na madeira. Eu estava com um bom amigo meu, tínhamos bebido uma cerveja e estávamos sentados perto da minha oficina, entalhando uma peça de madeira. Convenientemente, ele tinha feito um curso de segurança de alta voltagem cerca de 2 semanas antes, o que acabou sendo muito útil por várias razões. Lembro-me de estar conversando com ele enquanto movia os eletrodos um a um, quando de repente houve um arco elétrico que atingiu minha mão. Foi como se eu tivesse sido arrancado da realidade, uma dor absolutamente avassaladora, quase insuportável. Cada célula do meu corpo estava sendo despedaçada, e era esmagadora a ponto de eu não entender o que estava acontecendo. Era como se tudo tivesse desligado, e tudo o que eu via eram esses cilindros verticais de um verde iridescente que se estendiam infinitamente para cima e para baixo. Lembro-me de tentar concentrar um pensamento entre toda aquela energia. Acho que pensei algo como estou sendo eletrocutado e depois estou caindo. Senti como se estivesse caindo por uma eternidade, e então foi como acordar de uma soneca em algum lugar que sempre existiu. Era uma escuridão perfeita, quase como o espaço profundo, onde havia luzes ao longe, como estrelas cintilantes até certo ponto, mas era uma escuridão perfeita. Era como se eu estivesse sendo visto esfericamente a partir de um único ponto para fora, como se eu tivesse me tornado um único ponto de consciência. Eu não era Ada, não estava morto, não era nada, era como uma satisfação absoluta, simplesmente existindo como consciência. Então, senti uma espécie de frequência começar a me envolver, era como padrões fractais e lembrava o efeito do óleo sobre a água, com esse efeito iridescente. Era uma junção de pensamentos, sentimentos e emoções, e eu sentia a mim mesmo sendo dividido em pedaços e depositado em tudo, como se estivesse me tornando parte do tecido do universo. Era absolutamente perfeito, não havia medo, não havia nada, era apenas a progressão natural do que cada um de nós. Estávamos voltando para a fonte, de volta para essa consciência infinita ou complexidade infinita, quando, de repente, comecei a ser eletrocutado novamente. Na época, não compreendi o que estava acontecendo, mas em retrospecto, percebo que estava sendo desfibrilado. Fui desfibrilado 2 vezes porque estava em uma arritmia ventricular fibrilatória, que basicamente é o coração espasmando. A desfibrilação leva apenas 0,5 segundos, mas isso parecia durar minutos, se é que posso dizer isso, de estar sendo eletrocutado novamente. E então, de repente, parou, e agora eu estava consciente de que eu era Ada, de que eu estava morto, de que deveria ter sido eletrocutado. Agora eu estava neste estado, apenas uma entidade, e passei muito tempo lá, talvez aceitando quem e o que eu era, meu lugar no universo. E então comecei a ser eletrocutado novamente, o que novamente era a segunda desfibrilação. Lembro-me de me sentir sendo puxado de alguma forma, ou algo parecido com isso, e acho que em algum momento percebi o cheiro de carne queimada, que provavelmente era minha pele, já que um dos meus dedos foi queimado e eu tinha queimaduras de 3º grau em toda a minha mão. Fiquei em coma por cerca de 8 horas, o que estava bem para mim, mas problemático para todos os outros que achavam que eu estava em estado de morte cerebral. Lembro-me de acordar na UTI, com tubos nos meus pulmões e uma agulha intraóssea perfurando o meu ombro. Meu primeiro pensamento foi: em quanto tempo passou? Lembro-me de conseguir escrever alguma coisa, minhas mãos estavam todas enfaixadas. Eles me disseram que haviam se passado cerca de 8 horas, o que me surpreendeu profundamente. Se alguém tivesse me dito que tinham se passado 5 anos ou uma década, eu teria acreditado sem hesitar. O que foi único sobre essa experiência é que, depois que fui estubado e recebi abraços de todos, lembro-me de olhar para mim mesmo e conseguir sentir meu próprio cheiro. Não era o cheiro de odor corporal, no sentido de que eu precisava de desodorante, mas sim o meu cheiro natural de feromônios, que todos nós temos, mas geralmente tentamos esconder. Eu estava tão hiperconsciente do meu cheiro e da textura da minha pele. Senti profundamente que havia passado de ser um supercomputador incrível para um Commodore 2000 com uma tela pixelizada. Isso ficou comigo por muito tempo, meses em que eu apenas me sentia assim.
Lembro-me de dizer à minha esposa, e isso não é real, mas isso não é real. Ela ficou um pouco alarmada com isso. Mas eventualmente, aceitei estar no meu corpo e neste espaço. No entanto, fiquei com um sentimento avassalador de que tudo isso é apenas um palco, apenas uma evolução da consciência. E isso é apenas transitório, onde existimos agora. Não houve figuras antropomórficas ou pessoas com vestes, foi apenas voltar à fonte de tudo, que é essa consciência infinita que permeia tudo. Sabe, apenas o espaço entre as partículas subatômicas como consciência. Eu não queria ler nada sobre as experiências de quase morte de outras pessoas, mas queria mudar minha interpretação do que aconteceu comigo. Eu tinha uma fotofobia tradicional, usava óculos escuros o tempo todo, mesmo dentro de casa, onde a luz parecia quase ofuscante para mim. Outra coisa interessante é que as queimaduras nas minhas mãos realmente aceleraram a cicatrização. Disseram-me que eu precisaria de enxertos de pele, mas em um período muito curto de tempo, tudo se revasculou e começou a cicatrizar, o que foi interessante. Não posso afirmar que isso seja consistente entre as pessoas com experiências de quase morte, mas foi muito esse processo de me acostumar com o que eu tenho que chamar de traje de macaco agora, porque é exatamente isso. É um filtro limitante no qual eu atualmente existo, com as limitações da minha biologia. No entanto, ao mesmo tempo, é tão profundamente bonito que eu possa simplesmente experimentar emoções e sentimentos. Mas a coisa que tirei de tudo isso foi que, naquele lugar em que estava desprovido de um corpo, eu estava muito consciente da quantidade de ansiedade, das emoções estranhas que fluem por nós a qualquer momento, dos mecanismos biológicos, dos hormônios que nos fazem agir de certa forma. Foi um estado de absoluta tranquilidade. Foi mais uma daquelas coisas que, quando eu estava de volta ao meu corpo, sentia essas emoções surgindo e não sabia exatamente o que fazer com elas, porque parecia que eu tinha me desconectado completamente de tudo que é um mecanismo biológico do átomo. Agora estava de volta a este contexto, sabe? Eu comecei a fazer psicodélicos posteriormente após essa experiência, e sinto que a própria natureza das experiências de quase morte está tão intrinsecamente relacionada a esses compostos seculares e à dimetiltriptamina em nossos corpos e em nossos cérebros, que é responsável pelos sonhos e pela morte. Sinto que a experiência em si me tornou profundamente espiritual. Antes, eu era espiritual de forma superficial, no sentido de que usávamos a palavra, mas sem realmente compreender o significado mais profundo por trás dela. Foi quase como experimentar a consciência infinita e se tornar parte dela, e depois voltar a esta realidade ainda mantendo essa consciência, a consciência de que somos apenas uma parte de algo tão profundamente complexo, tão infinitamente perfeito. Acho que algo que pude perceber ao longo disso tudo, ou algo que notei mudar em minha personalidade, é que agora consigo simplesmente apreciar um momento, em vez de atribuir significado a tudo, fazer planos ou utilizar linguagem. Consigo estar em um espaço e apreciar o que está acontecendo. Eu sei que não é como minha filha, que simplesmente está em um espaço e aproveita cada momento. Outra coisa que gostaria de mencionar é a semelhança com as experiências psicodélicas e estar morto. Pode-se argumentar que minha experiência de morte foi apenas uma liberação endógena de dimetiltriptamina, comumente referida como DMT endógena, e experiências psicodélicas posteriores foram versões disso. Em alguns aspectos, essas experiências psicodélicas foram ainda mais profundas do que a morte em si. No final das contas, o que eu diria a alguém, se me perguntassem o que aprendi com tudo isso ou qual conselho dou, é que a morte é possivelmente a coisa mais natural que acontece. Estar morto foi fácil, foi perfeito. Foi belo. Saber que estar vivo é que é difícil e complicado. Acredito que a morte em si seja apenas uma transição, tornar-se infinito, tornar-se parte do tecido do universo, ser perfeito. Pode-se argumentar que já somos perfeitos, mas simplesmente nos recusamos a reconhecer isso. Estar morto foi simplesmente perfeição, tornar-se tudo. Acho que isso me tornou espiritual de certa forma. Antes, eu era espiritual de forma superficial, mas agora parece que a espiritualidade adquiriu uma profundidade significativa em mim, onde eu sei visceralmente o que todos nós somos e para onde todos estamos indo. E isso alivia muito o medo com o qual todos vivemos diariamente. Resumindo, estar morto foi um estado de absoluta perfeição.